Você pode deixar aí sua Bíblia aberta no livro de 2 Reis, capítulo 6. Nós vamos começar a analisar a partir do verso 8, mas antes disso, após o reino de Salomão, após o governo de Salomão, o reino de Israel foi dividido, foi partido. Das 12 tribos, 10 se uniram, ficaram juntas, formando o reino do norte, que a partir dessa divisão, os textos bíblicos vão começar a chamar de Israel, justo pela quantidade de tribos que ficou. E a capital desse reino era Samaria. E o reino do sul ficou com duas tribos, a tribo de Judá, a tribo de Benjamim, formaram o reino do sul. E no reino do sul, a capital era Jerusalém, era a capital desse reino. Quando você vai analisar essa história, todos os reis que se reuniram, todos os reis que existiram, na verdade, no reino do sul, no reino chamado de Judá, é assim que os textos bíblicos vão falar, fulano reinava sobre Judá. Então é o reino do sul. Todos os reis que reinaram ali, alguns foram maus reis, foram homens que não se curvaram à vontade de Deus, à palavra de Deus, não conduziram a nação debaixo da mão do Senhor. Outros não, outros foram homens arrependidos que obedeceram à lei de Deus. Mas quando você vai para o reino do norte, que tem as outras 10 tribos, em toda a história do reino do norte, não houve nenhum rei que foi bom aos olhos de Deus. Todos eles fizeram o que era mal aos olhos de Deus. E você várias vezes aí no livro dos reis, no livro das crônicas, você vai ver falar do rei fulano, e esse rei fez o que era mal, segundo aos olhos de Deus. Geralmente, na maior parte dos casos, conduzindo o povo em idolatria, conduzindo o povo adorando aí a outros deuses. Nós vamos focar aí nos capítulos 6 e 7 de 2 Reis. E esses dois capítulos estão falando de um momento importante para o povo de Deus no reino do norte. E aí vai aparecer uma figura muito importante, que é a figura do profeta Eliseu, que profetizou nesse reino. Tanto Elias quanto Eliseu foram homens que se moveram no profético de forma muito poderosa, e eles falavam aquilo que eles tinham para falar, estava sendo dito no contexto nesses dois reinos. Na análise que nós vamos fazer aí desses dois capítulos, 6 e 7, de 2 Reis, depois, se você for fazer uma leitura mais detalhada, o texto vai falar sempre o rei de Israel, mas não vai dar o nome do rei. Provavelmente, se você voltar em 2 Reis 3, nos versos 2 e 3 de 2 Reis, capítulo 3, ali fala que Jorão havia assumido o reinado de Israel, ou seja, ele estava no trono em Samaria, e ele era filho de Acabe, aquele Acabe que era marido de Jezabel, aquela mulher terrível. O texto vai dizer que Jorão não cometeu os mesmos pecados do pai, ou seja, ele não foi tão terrível quanto o pai, mas ele conduziu a nação diante de pecado, em pecado, de idolatria. Ele não combateu a idolatria, o povo andava em idolatria, principalmente a Baal, e esse rei não combateu isso. Agora, acompanhando comigo aí, capítulo 6, depois desse pano de fundo, vamos entender uma história, parte dela bem famosa, a respeito do povo de Deus. Se você for no capítulo 6, a partir do verso 8, do 8 ao 14, você vai ler que o rei da Síria estava planejando, tinha os seus planos de guerra contra Israel. Mas você vai ler que Deus revelava os planos de guerra para Eliseu, e Eliseu passava os planos de guerra da Síria para o rei de Israel. Isso não aconteceu nenhuma, nem duas vezes, aconteceu várias vezes. De forma que o rei da Síria começou a ficar preocupado, disse: olha, tem alguém que está aqui nos traindo, quem será que está nos traindo? E aí alguém do reino dele fala: rei, não tem ninguém te traindo, tem um homem lá, um profeta, Eliseu, e o que o Senhor fala no seu quarto, lá sozinho, ele sabe. Então o rei da Síria manda todo o seu exército, uma forte quantidade de soldados até Dotã, aonde estava Eliseu, com a ideia de pegar esse homem. Ele está revelando os planos, e nós
queremos vencer o inimigo Israel, vamos lá buscar esse homem. Então eles cercam a cidade onde Eliseu estava, Dotã. No verso 15, agora, 2 Reis, capítulo 6, verso 15, nós lemos o seguinte: tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então o exército ali, o moço não conseguia ver, Eliseu, o profeta, ora: Deus, abre os olhos desse moço, ele consegue ver os cavalos de guerra de Deus, os cavalos de fogo ali, nem proteção de Eliseu. A gente continua a leitura, e aí você vai ver que a partir do verso 18 agora, de 18 a 23, dentro do capítulo 6, o exército sírio ataca, começa um ataque. E então Eliseu agora vai orar, Deus vai pedir: Deus, fira-os de cegueira. Então todos os soldados sírios são feridos de cegueira. E aí Eliseu pega esses soldados, ele está em Dotã, uma cidade bem próxima de Samaria, e ele conduz esses soldados, todos cegos, até Samaria. Entra em Samaria, coloca os soldados ali, e eles então passam a ver, eles voltam a enxergar. E eles estão agora no meio da cidade de Samaria. Você vai ver no verso 22 de 2 Reis 6, que o rei pergunta: vamos matá-los? Ou seja, está todo mundo aqui, não é? Eles estavam cegos, ou seja, estavam vulneráveis, estão todo mundo aqui agora, eles não estavam esperando isso, vamos matar? Era talvez o mais lógico a ser feito num tempo de guerra. Eliseu vai dizer: não, nós não vamos matá-los, nós vamos dar pão e água, vamos alimentá-los e vamos mandar embora. E é isso que acontece. Do verso 18 a 23, os soldados são mandados embora, e você vai ver que houve um certo tempo de paz entre Síria e Israel. A partir do 24, verso 24, você vai ver que Ben-Hadad, o rei da Síria, ele agora juntou o seu exército e cercou Samaria, a capital do reino do norte. A capital foi cercada, ninguém saía, ninguém entrava, o povo não fazia comércio. Então o tempo ia fazer o povo sofrer, e com o tempo o povo começou a sofrer, principalmente de fome. E aí você, para ter uma noção da calamidade que o povo estava, tem uma coisa que acontece, que é uma mulher, isso está no verso 25, antes da mulher, perdão, no verso 25, o texto fala que uma cabeça de jumento e esterco de pomba estava valendo muito caro, valendo ciclos de prata, uma quantidade de prata muito alta, né? E esses materiais, o jumento, o esterco da pomba, eram para o povo de Israel cerimonialmente impuros, ou seja, até aquilo que antes eles desprezavam muito, agora estava valendo muito dinheiro por conta da fome. Além disso, além desse aspecto, no verso 27, o rei de Israel foi abordado por uma mulher. E o que acontece aqui com essa mulher mostra para nós a profundidade da calamidade que aquele povo estava. Porque a mulher fala assim: rei, me ajuda, porque eu e uma amiga minha, ontem nós combinamos o seguinte: nós matamos o meu filho e comemos. Hoje a gente ia matar o filho dela e comer, e ela correu com o menino, escondeu o menino. Isso mostra para nós, é uma cena de canibalismo, a profundidade da calamidade que aquele povo estava, ao ponto de uma situação desse porte acontecer, né, dentro da cidade de Samaria. O rei rasga as suas roupas, fala para aquela mulher que se Deus não pôde ajudá-la, né, ele também não podia fazer nada, né, e agora ele vai procurar a cabeça de Eliseu. Ele vai atrás da cabeça do profeta, ele vai dizer: olha, o profeta é culpado, vamos atrás dele. Entrando no capítulo 7, quando os emissários do rei encontram Eliseu, capítulo 7, verso 1, fala assim: então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria.
O que Eliseu está dizendo? A gente não entende muito essas grandezas aqui, mas ele está falando que a situação ia mudar drasticamente, da água para o vinho. Vocês estão comprando hoje cabeça de jumento, esterco de pomba, muito caro. Amanhã, a essa hora ou um pouco mais cedo, isso vai estar completamente diferente. A situação vai ser completamente diferente. O verso 2 do capítulo 7 fala: porém, o capitão cujo braço o rei se apoiava, ou seja, o principal capitão do rei, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Ou seja, aquele homem fala o seguinte para Eliseu: nem se Deus abriu a janela do céu, tem como a condição de Samaria de hoje para amanhã melhorar, mudar, da água para o vinho, como você está falando. Porque aquele homem sabia, né, da condição que estava ali, aquele povo. No capítulo 7, agora, dos versos 3 a 16, nós vamos ler como que Deus muda a situação do povo. O texto vai colocar agora 4 leprosos, 4 homens, que vão falar o seguinte uns para os outros. Isso está dos versos 3 a 16. Uns para os outros, eles vão dizer o seguinte: olha, nós somos leprosos, nós estamos fora da cidade, porque é onde os leprosos viviam, e eles pensam o seguinte: lá dentro, fome, da situação que estava, então nós vamos morrer de fome. Aqui fora nós vamos morrer porque nós somos leprosos. Então, se nós vamos morrer de qualquer jeito, vamos no acampamento sírio. Porque chegar lá, a gente se humilha, a gente faz alguma coisa e ou eles vão nos matar, ou eles vão nos ajudar. Se matar, ok, nós já somos homens mortos. Mas se nos ajudar, melhor ainda. E esses leprosos vão. Quando eles chegam lá no acampamento sírio, eles encontram as tendas, cavalos, os pertences, tudo dos sírios. Só que não tinha ninguém. Ninguém, nenhuma alma viva. E aí o verso 6 do capítulo 7 vai nos mostrar que o Senhor fez durante a noite. O Senhor havia feito o seguinte: os sírios escutaram barulho de cavalos de guerra, barulho de guerra, e pensaram assim: os israelitas se uniram com os egípcios, se uniram com outros povos, e eles estão vindo contra nós em grande número, vamos fugir. E desesperados, eles fogem e largam tudo para trás. Então imagina o que o Senhor fez aqueles homens ouvirem. Que terror eles ouviram. Vão embora, deixam tudo para trás. Então os leprosos começam, né, a se aproveitar, começam a comer, começam a pegar riquezas, roupas e pequenas riquezas. Mas no verso 9, eles vão colocar a mão na consciência e vão falar assim: peraí, nós estamos errados. Porque lá em Samaria a situação está feia daquele jeito. Nós precisamos ir lá, hoje é noite, hoje é dia de boas novas. Vamos lá avisar o rei. Eles voltam, avisam ao rei o que havia acontecido. E vai dizer que então, o capítulo termina, o capítulo 7, todo o povo saindo da cidade, indo em direção ao acampamento sírio, e aquele capitão que havia duvidado, estava na porta da cidade, e foi literalmente atropelado pela multidão, né, pisoteado pela multidão e morto. Amém? Gostaram da história? Legal pra caramba, né? A Bíblia é legal pra caramba. Mas presta atenção, tem vários personagens nessa história. Profeta, o moço do profeta, 2 reis, o rei da Síria, o rei de Israel, o povo da cidade, representado aí pelas mulheres, aquelas 2 mulheres, o capitão. Você vai passando, lendo esses 2 capítulos, não são capítulos muito longos, você vai passando por todos esses personagens. E o que você vai percebendo é que, para todos os personagens, menos um, só não tem um que não vive o que os demais estão vivendo. Eles vão viver momentos de tensão, dificuldade, ansiedade, dúvidas, medo. Você vai ter essas questões, né, em todos os personagens. Você vai passando os 2 reis, o capitão, o moço. Só o profeta é que durante todo o procedimento, toda a história, aquele homem está sóbrio. Eu não estou dizendo que a guerra não o afetava. Isso não é... Eu não estou falando que o profeta era imune à guerra ou imune ao que acontecia, como se assim, a guerra não me afeta, o povo está com fome, eu não estou nem aí para isso. Não é isso. Eu não estou dizendo que ele não se preocupava, que ele não estava enxergando o que estava acontecendo, né, que de alguma forma aquilo não afetava. Não é isso. Eu estou dizendo que mesmo diante de tamanha calamidade, o profeta é o único que você lê durante a história e ele não está desesperado. Ele não está em crise. Ele está sóbrio durante todo o procedimento. Por quê? Porque ele é o único na história, né, nesses 2
versículos, ele é o único que sabe o que Deus vai fazer, sabe como Deus vai fazer. Ele é o único de todos esses personagens que está enxergando a calamidade da perspectiva de Deus, de outra perspectiva. Ele não vê de uma perspectiva comum, ele vê da perspectiva que Deus vê. E é por isso que ele consegue se manter sóbrio durante toda essa calamidade. E é aqui que eu queria que a gente pensasse algumas coisas hoje. Por qual perspectiva nós temos visto e, consequentemente, reagido às nossas vidas? Qual é a perspectiva? Porque se ela for uma perspectiva nossa, puramente humana, nós vamos incorrer no mesmo erro desses personagens. Em algum momento nós vamos estar ansiosos, demasiadamente preocupados, nós vamos enfrentar situações de calamidade e elas vão vir sobre todos nós. Isso é normal, sobre a nossa vida nessa terra. No mundo tereis aflições. Então as aflições vão chegar. E talvez boa parte da nossa vida nós vamos enfrentar em algum momento diferentes níveis de aflições. Mas a grande questão é por qual perspectiva nós enxergamos as aflições. Por qual perspectiva? Porque nós seremos atacados, injuriados, cercados, vamos ter perdas, mas por qual perspectiva a gente está enxergando? Porque se nós enxergarmos a perspectiva certa, que é o que Deus vê, nós vamos conseguir passar pela calamidade. Óbvio que nós vamos sentir, óbvio que nós vamos precisar nos esforçar, mas nós vamos passar sóbrios, porque nós estamos enxergando da perspectiva certa. Amém? Você conseguiu me entender? Até aqui? Então vamos lá. Primeira coisa, primeiro ponto, a respeito de enxergar da perspectiva de Deus. Volta comigo no capítulo 6, verso 15. Quando o profeta estava em Dotã e o exército sírio cercou a cidade por causa dele, o rapaz, no verso 15, vai sair, o criado, né, o ajudante do homem de Deus, vai sair, vai ver o exército e vai falar: ai, o que nós vamos fazer agora? E ele fala: ai, meu Senhor, o que nós vamos fazer agora? Porque ele fez as contas, nós somos dois, eles são um tantão. Ele estava vendo a situação, como ela, na forma natural dela. E esse clamor dele é a primeira coisa que eu queria que a gente enxergasse. Quando ele fala: ai, meu Senhor, esse meu Senhor está com letra minúscula, Senhor. Ele não está falando com Deus, ele está falando com um profeta. Então ele não clamou ao Deus do profeta, ele clamou ao profeta. E isso fala um pouco a respeito de nós na calamidade. Aquele menino, com certeza, já tinha visto várias coisas que Eliseu fez. Deus se mover por meio de Eliseu. Aquele menino certamente conhecia o Deus do profeta. Sabia que Deus usava aquele homem. Mas na hora que a coisa apertou, ele clama aquilo que é palpável. Um homem que possa me dar uma resposta. Alguém que possa falar uma coisa para mim. E quantas vezes a gente não faz isso? A gente não vai ao Senhor, que é o dono de todas as respostas. A gente procura um homem, alguém que põe a mão na minha cabeça, que fale o que eu devo fazer. Eu não estou dizendo que isso não possa acontecer, eu estou dizendo que um coração que busca isso, é um coração que não está enxergando as coisas das perspectivas certas. Quando a calamidade vem, quem é o primeiro que temos que procurar? E que temos que dizer: meu Senhor, esse Senhor. Mas o menino não vai ao Deus do profeta, ele vai primeiro ao profeta. Ele vai àquilo que é palpável, aquilo que, o que a gente tem que fazer agora? Fala aí com Deus, você, para ver o que Deus vai fazer, vai falar, entende? E muitas vezes nós queremos uma resposta dessa, não é? Você já viu quem fica seguindo o profeta por aí, pela cidade? Porque vai receber uma palavra, não é? Se vem um homem de Deus, e não tem nada de errado você querer receber uma oração de alguém, não é isso, a pergunta não é se vem um homem de Deus, vamos fazer uma fila para ele orar. Não, isso não é errado. O problema não é o homem que vai orar, nem quem vai receber a oração. É o coração de quem vai receber a oração. Esse homem, esse é poderoso. Ele vai pôr a mão na minha cabeça e vai acontecer. Não, irmão, é homem, igual você. Então a gente tem que se preocupar com esse coração. E, em primeiro lugar, buscar a Deus. É para que o garoto
faz isso. Agora, Eliseu, na hora que sai, ele também não fica, o texto não nos dá isso, ele não esboça, fala, vixe, o que eu vou fazer agora? Não, ele já sai, e a profundidade do relacionamento, do conhecimento de Deus, que Eliseu tinha, fez ele se manter sóbrio. É óbvio que ele está vendo o exército sírio, é claro que ele vai agir em cautela, mas ele vai dizer, rapaz, calma, relaxa, tem um exército muito maior com a gente. E a profundidade do relacionamento e do conhecimento de Deus que Eliseu tinha, é que fez com que ele tivesse sobriedade em meio àquela calamidade. Ele estava vendo, tem um exército muito maior comigo, eu não preciso ficar preocupado. Irmãos, e mesmo que ele não estivesse vendo, ele teria a consciência, tem um exército comigo, eu posso ficar tranquilo. Deus tem um plano, Deus tem algo para executar. Consegue entender isso? Então, em meio às calamidades, nós precisamos disso. Primeiro, buscar o Senhor. É o Senhor que tem as respostas. Eu não estou desmerecendo os homens de Deus, não é isso. Mas você conseguiu me entender? O nosso coração, o coração de quem busca. E depois, profundidade no conhecimento e no relacionamento com Deus. Por quê? Porque nós vamos viver vários níveis de luta. Pessoal, você vai viver lutas familiares, você vai viver lutas em relação à nação. Você consegue olhar para a nossa nação hoje e ver luta? Ou está tudo paz e amor? Não, é só luta. Aí você olha para o mundo, é só o quê? Luta, guerra, gente morrendo, injustiças, homens que deveriam fazer justiça, fazendo injustiça. Homens que deveriam zelar pela moral, zelar pela justiça, mas fazendo coisa errada. E isso, toda essa calamidade pessoal, familiar e como nação, ela vem sobre nós. E é natural que a gente queira respostas. É natural que a gente busque soluções, respostas. Mas eu quero falar para nós hoje, primeiro para mim, depois para você, igual disse o profeta de Deus para o rapaz. Calma, rapaz. Calma. Deus está vendo. Irmãos, e onde o mundo enxerga calamidade, morte, guerra, rumor de guerra, terremotos, inocentes morrendo, a injustiça prevalecendo, onde os homens enxergam calamidade, nós temos que, além das calamidades, enxergar sinais. Quais sinais? De que o rei está voltando. Esse é o sinal. Está tudo uma loucura. A gente olha e fala, o rei está voltando. E aí, será que Deus não está vendo esses homens fazendo injustiça? Irmãos, o Salmo 2, leia o Salmo 2, vai falar que os governantes da terra fazem as suas tramóias, tramam contra o Senhor. Os governantes da terra tramam. Sabe o que Deus faz do seu trono? Ri e zomba deles. E o outro versículo vai dizer, porque o Senhor virá contra eles de forma aterrorizante. Irmão, eu não queria estar na pele de alguém do qual Deus vai vir de forma aterrorizante contra ele. Jesus era injuriado, difamado, mas ele ficava como? Calado, porque ele deixava que o reto juiz fizesse todo o julgamento. Ou seja, em meio à calamidade, nós precisamos enxergar da perspectiva de Deus. Qual que é a perspectiva? Continuem. A nação está em calamidade, continuem anunciando a verdade, pregando o evangelho, falando a verdade, se posicionando, porque um dia, esse céu se abre e o noivo vem, como nós cantamos hoje. Ele vai vir. Será que ele vai achar fé na terra? Que ele nos encontre. Amém? Então, em todo nível de calamidade, tenta enxergar e peça ao Senhor para enxergar da perspectiva dele. Amém? Ainda nesse primeiro ponto, tem uma coisa interessante que acontece aí. Para o menino, para o jovem, Eliseu pediu, abre os olhos dele, Deus, deixa ele ver. Mas na hora que o exército sírio atacou, Eliseu falou, fere eles de cegueira. Não deixa eles verem nada. Fere eles de cegueira. E eu fico pensando, seria muito mais legal se acontecesse assim. Eliseu fala, Deus, deixa o menino ver, ele precisa ver. Isso vai aumentar a fé do rapaz, vai deixar ele mais fortalecido, então o menino vê. Mas na hora que o exército sírio começasse a atacar,
Se fosse eu, teria dito assim: Senhor, agora deixa eles verem. Eles veriam o exército. Você consegue imaginar uma carruagem de fogo, um exército celestial? Você consegue pensar isso? Os sírios iam ver e iam fazer o quê? Vazar. Iam voltar. Mas Eliseu fala: fere eles de cegueira. Eles são feridos de cegueira. Eliseu pega eles e leva para Samaria. Quando chega em Samaria, a visão dos caras volta. Eles estão no meio de Samaria. O que eles pensaram? O que todo mundo iria pensar naquele momento: estamos mortos, vamos morrer, vai matar todo mundo. Estamos aqui no meio de Samaria. O rei de Samaria, o rei está ali, nós vamos morrer. O que eles encontraram naquele lugar? Misericórdia e alimento. E isso é uma mensagem para nós. Eliseu estava enxergando, agora o menino estava enxergando. E qual é o papel de quem enxerga pela perspectiva de Deus? Pegar os cegos e conduzir os cegos ao lugar onde eles vão encontrar misericórdia e alimento. Esses somos nós, amém? Amém? Nós estamos enxergando pelas perspectivas corretas, pela perspectiva de Deus. Nós enxergamos a coisa da perspectiva correta. Qual é o nosso papel? Pegar os cegos e trazê-los para onde eles vão encontrar misericórdia, cura e alimento. De várias maneiras possíveis, de todas as maneiras que nós pudermos fazer. Nós somos infiltrados. Entende? Nós estamos reunidos, isso aqui é a reunião dos infiltrados. Porque amanhã você vai trabalhar, vai para a faculdade, vai para a escola, e lá, qual que é a sua função? Pegar na mão do cego e conduzi-lo aonde ele vai encontrar, não espada, mas misericórdia, graça e alimento. Amém? Essa é a nossa função. Mas isso vem quando nós enxergamos pela perspectiva de Deus. Amém? Segundo ponto, segunda coisa. Eu quero que a gente foque agora na postura do rei de Israel e na incapacidade do rei de olhar para si mesmo. Um dos aspectos do evangelho é a capacidade de olhar para si mesmo. Se você for em Mateus 7:3, é um texto bem famoso, vai dizer o seguinte: por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro no teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tire primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Tira primeiro a trave do teu olho, ou seja, em primeiro lugar, eu olho para mim. Depois, eu olho para o outro, eu olho para o que está acontecendo ao meu redor. Mas o primeiro alvo de observação para que haja mudança, sou eu. Isaías, quando contempla o trono de Deus, em Isaías capítulo 6, quando ele vê Deus, ele não diz: meu Deus, ai daquele povo que está lá embaixo. Eu estou aqui na glória, vendo o Senhor. Ele fala o quê? Ai de mim, eu vi o Senhor. E eu sou um homem de lábios impuros, e moro no meio de um povo de impuros lábios. Mas a primeira coisa que ele fala é: ai de mim. Porque a visão de Deus, a primeira coisa que vai fazer é dar a nós uma perspectiva de nós mesmos. Mas não era isso que acontecia com esse rei. Ele era o rei. O que se espera? Por mais que, como eu te disse, todos os reis do Reino do Norte foram maus, caíram em idolatria, mas o que se esperava de um homem que é um rei, no meio de uma calamidade? Dar destino, tentar soluções. Quando a mulher chega e fala para ele da situação do filho, ele rasga as roupas, fica desesperado, mas ele responde para ela: se Deus não te ajudou, eu não posso ajudar. Ele podia sim ajudar, não é que ele é maior que Deus, tem coisas que é só Deus que vai fazer, mas ele é o rei. Ele podia ter dito: o que temos para comer? Vamos oferecer o que temos para as mulheres, para as crianças, vamos organizar, vamos clamar a Deus, todo mundo vai pôr pano de saco, cinza na cabeça. Não, ele estava desesperado e ele não fez nada. E colocou a culpa em quem? Ele não fez nada não? Não posso fazer nada também. Isso está no verso 26. Se você for ao verso 31 de 2 Reis 6, agora ele vai pedir a cabeça de Eliseu. A culpa é de quem agora? Desse profeta. Foi ele que trouxe aquele bando de cegueta de sírio para cá e deixou eles ir embora na boa. Foi ele, a culpa é dele. Vamos atrás da cabeça de Eliseu. Você conhece alguém assim? Que a culpa nunca é dele, sempre é do outro. Você conhece? Alguém que a perspectiva sempre está no outro.
Você vai conversar com um cara e fala assim, e aí, mano, nós estamos em julho, você está no seu 14º emprego. É 2 por mês. O que está acontecendo? Cara, está difícil hoje as empresas. Não, mas está muito difícil. O pessoal só pensa em dinheiro, né, e tal. O cara fala assim, não, eu que sou ruim mesmo de relacionamento. Aí você vai conversar com um cara, e aí a célula? Não, aquela célula não cresce porque aquele líder lá, ele não tem visão de crescimento. Quem tem é você, bonitão. Já viu? Gente assim, você conhece? Não, é minha mulher, não sou eu. É meu marido. Não, não me envolvo mais na igreja por causa dos meninos. Coitados dos meninos. Tem culpa de nada. Entende? Você conhece alguém assim? Que nunca fala assim, ó, eu sou o vacilão, eu. O problema está em mim. Pode até ter problema nos outros, mas o primeiro porcaria sou eu. Você conhece alguém assim? É assim que a gente tinha que ser. É assim que o rei devia chegar no meio da nação. Falar, gente, o negócio é o seguinte. Vocês estão vendo a calamidade que está. Tem gente comendo gente aí, literalmente. Eu sou o primeiro porcaria aqui. Vamos pôr roupa de saco. Vamos pôr cinza na cabeça. Vamos clamar a Deus. Vamos arrepender. E começa por mim. Não. Ele sai procurando culpados. Você é o profeta. Foi Deus que não te ajudou. E vai. Essa igreja não tem fogo. Culpa do pastor. E vai. Sabe? Mas nunca assim, ó. Eu. A primeira visão, quando nós temos a perspectiva de Deus, o primeiro que Deus vai mostrar é nós. Eu. É o primeiro que Ele vai mostrar. Ele vai falar, filho, olha a sua condição. Consegue entender? A postura daquele homem, completamente equivocada. Ele era o rei. Ele tinha que se portar como rei. Amém? Terceiro ponto. Se essa visão, sempre fora de mim, para os outros, está errada, a próxima visão também está errada, que é a visão dos leprosos. A discussão deles é o seguinte, nós já estamos mortos, vocês estão ligados que a gente já está morto. Por quê? Nós estamos doentes, não tem cura esse negócio. Lá dentro está todo mundo passando fome, e tem uma guerra, nós já estamos mortos. Então essa era a visão deles, nós já estamos mortos. Vamos lá nos sírios para ver o que dá, mas provavelmente não vai ter nada de bom para nós. É uma visão depreciada, errada a respeito de si mesmo. Um dos aspectos de Cristo é que Cristo sabia exatamente quem Ele era. As pessoas não acreditavam nele, a família não acreditava nele. Você vai lembrar, João capítulo 7, os irmãos dele, ou seja, outros filhos de Maria, vai dizer, e aí, você não vai para a festa dos tabernáculos, não? Quem faz as coisas que você faz tem que se amostrar, e tem que se revelar ao mundo. E o texto vai dizer, porque nem os seus irmãos criam nele. As pessoas zombavam. O que esse cara está falando? Ele não é o filho da Maria, do José, o carpinteiro? A gente conhece esse cara, os irmãos dele, a gente não viu, zombavam de Jesus, mas em nenhum momento você vê Jesus abalado com a zombaria, com a injúria, porque ele sabia quem ele era. Ele tinha plena convicção e certeza de quem ele era. E Jesus ainda vai dizer, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Eu sou humilde, aprende de mim. Aí você já viu as pessoas dizendo, não, que humilde é esse que fala que eu sou humilde? Eu sou humildão. Gente, pode olhar para mim, que eu sou bom na humildade. É porque a humildade não está relacionada com depreciar-se. A humildade é uma consciência exata de si, nem mais e nem menos. É isso que Jesus tinha, consciência exata. Eu sei exatamente quem eu sou, nem mais. Vai ter momentos na Escritura que ele vai dizer, o Pai é maior do que eu, e nem menos. Ele sabe quem ele é, ele sabe exatamente quem ele é, por isso ele é humilde. Então, você tem que saber exatamente quem você é. Você um dia ergueu suas mãos, creu no coração e confessou com a boca a respeito de Jesus. Então quem você é, já foi dito essa noite, você é filho de Deus, nem mais. Você não é Deus bonitão, tá? E nem menos, você também não é escória. Você é filho de Deus, herdeiro, co-herdeiro com Cristo. E a gente tem que ter essa noção de quem nós somos. Não pode olhar para menos. Nós éramos leprosos, mas o Senhor nos curou. E tem mais. Os leprosos chegam no acampamento sírio. E o que é que eles encontram? Riqueza, comida. Começa a comer. Começa a pegar uma riqueza aqui, uma riqueza ali. Mas vai estar lá, no verso 9, eles vão dizer, peraí, nós estamos errados. 2 Reis 7:9. Então disseram uns para os outros, não fazemos bem.
Esse dia é dia de boas novas. O que significa evangelho? Boas novas. E nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Presta atenção, nós éramos leprosos. E Deus nos conduziu ao lugar onde nós estamos experimentando riquezas. Comida, boa comida. Há um banquete diante de nós. É ou não é verdade? Mas se a gente ficar aqui comendo e nos esquecermos de Samaria, aonde tem gente comendo gente, vai vir o dia. O que os leprosos falam? Essa noite, esse dia é dia de boas novas. Se a gente se calar, esperar o sol nascer, nós vamos ser tidos por culpados. Quando o sol nasce, irmãos, brilha a luz do sol da justiça. Quem é essa luz? Cristo. Se ele vier e a gente está caladinho, comendo boa comida, protegidos na nossa bolha, ele vai nos ter por culpados. É isso que os leprosos ficam, peraí, está errado. Nós precisamos lá em Samaria anunciar para eles, ei, tem comida. O inimigo já foi derrotado. Nós vimos. Essa responsabilidade é minha, é sua, é nossa. Isso é enxergar da perspectiva de Deus. Nós temos boa comida. Deus fala com você no seu secreto. Fala com você quando você está na comunhão com os irmãos na célula. Fala ou não fala? Jesus se revela na comunhão. Jesus se revela nesse lugar. Alimento, boa comida, fartura, riquezas. Mas a gente não pode ficar aqui escondido. A gente tem que anunciar esse negócio. Porque quanto mais gente souber, mais vida, mais gente será salva, mais cegos vão poder vir, mais gente vai poder vir à mesa de Cristo, que é infinita e farta. Amém? Em último lugar, tem um inimigo que a gente precisa enfrentar. Além do inimigo das nossas almas, tem um outro inimigo. De manhã eu brinquei, no meu caso ele chama Joabe, e o seu? Sou eu mesmo, entendeu? Meu maior, talvez um dos meus maiores inimigos, eu mesmo. Porque quando nós estamos diante da realidade, diante da perspectiva de Deus, pode ser que nós vamos agir em incredulidade. Não tem como isso acontecer. Não tem como. Foi o que aconteceu com aquele capitão. Quando você lê 2 Reis 7:1, o que Eliseu disse? Ouvi a palavra do Senhor. Vai acontecer assim, assim. Amanhã a situação vai estar diferente. Quem disse? Eliseu? O Senhor. Então aquele homem, diante da realidade da calamidade, e diante da perspectiva de Deus, ele vai falar, não tem como. Não tem jeito. Nem se Deus abrir o céu, isso aí vai acontecer. E qual que é o fruto da incredulidade? Como eu já te falei no fim do capítulo, a galera começa a ir desesperada para a Síria. Ele estava na porta da cidade, ele foi pisoteado e morto. Aconteceu exatamente o que o profeta disse, ele viu, mas ele não participou. Qual que é o fruto da incredulidade? Morte. É como se você estivesse num deserto, muito seco, e você quer água, 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 e aí, logo ali tem água. Logo ali tem água. Aí você, quando você chega no poço e vê a água, você morre. Já viu nadar e morrer na praia? Esse é o fruto da incredulidade. Nós não podemos passar a nossa vida cristã inteira na igreja, ou nos relacionando, vendo as perspectivas, a visão de Deus, mas alimentar a incredulidade no nosso coração. Por exemplo, quando nós olhamos para a nossa nação, tem um negócio muito errado nesse país, tem ou não tem? Do ponto de vista moral, do ponto de vista político, do ponto de vista religioso, tem um negócio muito errado acontecendo. É ou não é verdade? Mas eu quero crer num avivamento sobre essa nação, sobre esse solo. Nós não podemos alimentar a incredulidade sobre a nossa nação. Está difícil mesmo. Está complicado. Onde você vai? Ideias, ideologias do inferno. Você corre para a justiça, ela não é justiça. Você corre para a igreja e você acha muitas delas dobradas ao sistema. Mas haverá um povo que se levantará e clamará o nome do Senhor. E Ele virá. E eu quero que nós sejamos esse povo. Enxergar pela perspectiva de Deus. Sabe por quê?
Deixa eu te dizer uma coisa: a sua crise não é a crise de Deus. Os céus não entram em crise. Quando aquele exército sírio se colocou diante daquele profeta, Deus não falou: vixe, agora como é que eu vou tirar aqueles dois de lá? Irmãos, Deus não entra em crise. Não tem crise no céu, porque o universo se dobra ao nome dele. Não tem homem que pode tramar algo contra o Senhor e os seus ungidos. Não tem crise no reino. Homens entram em crise, o Senhor não. E nós temos que começar a enxergar pela perspectiva dele.